grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Irmãos amados, paz de Yalcha a todos. Eu quero cumprimentar também os nossos irmãos que estão longe, as pedras espalhadas nos 4 cantos dessa terra. E nós cremos, irmãos, que a mensagem de Filadélfia, ela vai chegar em quem ela tiver que chegar. E a nossa preocupação não é de saber quantos vão dar crédito a essa mensagem, porque nós sabemos que tudo está na economia do Pai. Aqueles que forem dele, que fizerem parte dos 144 mil, né? Sabemos que restam apenas 48 mil, esses serão alcançados. Então, nós sabemos que o Pai, ele tem cuidado de tudo, de todas as coisas. E para nós, irmãos, eu falo particularmente, para nós é uma grande alegria a gente saber que o Pai tem cuidado de nós cada dia, cuidado do seu povo. Hoje nós vemos que nós estamos num número assim, pouco expressivo, né? Podemos dizer assim, um número pouco expressivo. Verdade. E principalmente porque muitos até receberam a mensagem, mas eles não estão mais no nosso meio. Ou muitos estão confusos até agora por causa de ensinamentos paralelos, né? E muitas pessoas acabaram se dispersando. Mas nós somos gratos a Yal, gratos a Yalcha, porque ele tem nos mantido de pé. Nós não retrocedemos. Palavras assim que Yal não tem prazer naquele que recua. É verdade. Não tem prazer naquele que recua. E mesmo quando acontece alguma coisa que nos causa alguma tristeza, né? A gente, porque nós estamos no corpo ainda humano, então a gente tem esse sentimento. Às vezes a gente fica triste com o que acontece, mas Yal, ele vem e nos conforta, nos consola, nos põe de pé de novo. E essa é a nossa caminhada, irmãos. E nós estamos uma contagem regressiva. E para nós é um motivo assim de grande alegria. Eu estava até comentando com o irmão hoje que depois que Yal e Yalcha, né, passaram a fazer parte da minha vida, eu não quis mais olhar para as coisas desse mundo, eu não tive mais desejo pelas coisas desse mundo, pelo progresso, por dinheiro, por bens, eu não corro mais atrás disso. É tão maravilhoso que o Pai, ele tira do nosso coração esse desejo, porque ele mostra para nós, ele nos faz enxergar qual que é o nosso objetivo principal, qual que é o nosso alvo principal, que não está aqui. O nosso maior desejo nesse momento é de voltar para casa, de chegar o tempo de voltar para casa. Porque o que vai restar para esse mundo aqui, irmãos, eu creio que não vai ser bom. Mesmo Filadélfia deixando para eles o alimento que eles não querem agora, que eles recusam agora, porque eles estão fastiados, né? Enfastiados com muita coisa. Então tem muitos que não vão querer receber essa mensagem agora. E falando disso, eu queria, para fazer um complemento, nós vamos fazer a abertura com a leitura que está lá em Isaías,
41. Então nós vamos ver que esse povo de Iau, ele é um povo bem pequeno, sem expressão. Isaías 41. Vamos ler até do 8 até o 14, para a gente entender. Estou só no Clarice. Isaías 41. 41. 1316. Cheguei antes. Tô bom, tô cansada. A partir do 8, irmão? Do 8. Deixa eu ver em qual que eu vou ler, que essa daqui é a letra maior. Só que às vezes a tradução é bem diferente. Até o título é diferente. Esse servo aqui, que a palavra usa como título, eu lembrei dele nesse tema, né? E eu não sabia que estava aqui na Bíblia Oxalá, porque na Almeida não está. Ciro, do retorno, né? Quando fala do retorno do povo de Israel para sua terra. Ciro, instrumento de alma. É, instrumento de alma. Assim, no 8, eu vou ler na Almeida, depois os irmãos podem ler na Yashalom também. Diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Continuar. Onde que eu parei? 9, né? 10 em diante agora. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Iau. E eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, quando nós vemos aqui, falando mais uma vez da destra, de quem nós lembramos? Isso. Exatamente. Continuar. Não te rejeitei. 11. Não, 11 agora, né? Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contendem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que pelejam contigo, ou contra ti, né, na verdade, tornar-se-ão nada. Assim, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o teu mestre, teu Iau, te tomo pela mão direita, e te digo: não temas, que eu te ajudo.
Agora eu quero chegar no 14, assim. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz Iau, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Então aqui, irmãos, quando a palavra chama esse povo, né? Quando a palavra usa esse tratamento de povozinho, de bichinho, Vermezinho. vermezinho, a gente vê que é um tratamento diminutivo, minúsculo. Por quê? Por que será que ele chama Israel de povozinho? Um pequeno grupo, né? Porque é um grupo Pequeno. pequeno, sem expressão nenhuma. Às vezes quando a gente olha lá no canal, por exemplo, e você vê o número de inscritos bem pequeno, bem inexpressivo, aí você olha para os outros grupos, né? Como que eu posso dizer, para os outros canais, por exemplo, você vai ver um número expressivo de inscritos. Às vezes a gente fica pensando, puxa, mas será que o nosso grupo, será que o nosso canal não vai crescer, não vai aumentar? Né? Eu não sei se os irmãos têm essa preocupação, porque eu não tenho. Eu não tenho. Porque a palavra está dizendo aqui, ó, é um povozinho, bem pequeno, sem expressão. Aí, irmãos, é um texto que eu sempre gosto de citar, se não me engano, está lá em Lucas 8, quando Yahshua fala ele chama os discípulos à parte, seus servos à parte, e conta a eles os segredos, e fala para eles, olha, vocês conhecem os segredos do reino, eu estou revelando para vocês os segredos do reino, mas a eles não. Então, esse segredo de Yahshua, o segredo do Pai, irmãos, é para um grupo pequeno. E isso traz para nós tanta alegria. Às vezes tem momentos que eu paro para pensar e eu fico sem acreditar que eu faço parte desse número que o Pai escolheu para esse tempo. É algo assim tão maravilhoso, irmãos, que eu fico sem querer acreditar que é verdade. Porque assim, quando você olha para uma população tão numerosa que a gente tem, e ele se volta para esse povozinho aqui tão pequenininho, tão sem expressão, tão insignificante, esse bichinho, esse vermezinho aqui de Jacó, né? Então é um motivo de grande alegria para nós, muita alegria. Então cada vez assim que o Pai ele traz ao nosso conhecimento os seus segredos, os seus ensinamentos, né? Como o irmão Arthur, ele sempre comenta. Quando nós lemos hoje a Bíblia, irmãos, nós lemos ela sem cadeado. Quando nós lemos a palavra sem cadeado, porque o Pai já nos abriu, ele abriu a nossa visão, nosso entendimento e nos fez enxergar aquilo que os outros não conseguem enxergar. Hoje eu não me preocupo de ficar tentando enfiar essas coisas, de mostrar para muitas pessoas esse segredo, porque eu sei que eles não vão querer entender, nem se esforçar para entender. Verdade. Porque é por esforço, é a nossa perseverança que faz a diferença. Perseverança daquele que está em Yahweh, que está em Yahshua. Então a gente vê, irmãos, que muitas pessoas que conhecem o nome, recebem o nome Yahweh, Yahshua, lá na parábola de
que eu citei em Lucas 8, se alguém quiser abrir lá. Lucas 8, não há nada que seja oculto que não é semelhante. Não, acho que fala lá da Agora você parábola dá a conhecer, do então, semeador. É 9, é Lucas dado a 8, conhecer 9. os. Hã? Lucas 8, 9. 8, 9, é. O 9 não, 10, né? É 9 e 2. Ele fala em parábola. Isso mesmo. A voz é dada a conhecer os segredos do reino de Al. Mas aos outros, por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, quando Yalcha fala dessa parábola da semente, ele diz que essa semente ela foi lançada em vários terrenos, vários tipos de solo, não é isso? E a gente vê? A semeadura é 8. 8 8. Semente. Então a semente, ela foi colocada, ela foi lançada em vários tipos de solo. O rei E só teve um é solo 17. que essa semente, ela cresceu, ela germinou, né? Ela cresceu e deu frutos. Então, quando eu citei aqui a respeito de Jacó, quando a palavra fala a respeito de Jacó, chama ele de povozinho, é esse povo, essa semente que achou lugar no coração de um pouquinho de pessoas e ela germinou, e é por isso que a gente está caminhando firme a cada dia, irmão, sem olhar os problemas, sem olhar o que está acontecendo ao nosso redor, sem olhar quem é que está recebendo a ministração de Filadélfia nesse momento. Então, essa narrativa aqui, essa palavra, ela é para Filadélfia, ela representa Filadélfia nesse tempo. É um povo bem pequeno, pequeno. Só que esse povo pequeno tem alguém que cuida deles o tempo todo. Verdade. E o pai também, né, Yalcha, ele colocou esse povo aos cuidados de alguém De Micael. para conduzir esse povo até ele. Esse esboço que eu estou fazendo aqui, na verdade é para a gente entender que Filadélfia ela é pequena mesmo, ela é um grupo bem pequeno, um grupo seleto, né? Porque o texto mesmo proposto seria lá em Esther. Eu não roubei a administração do irmão Não. Arthur lá, que ele postou no canal, não. Não. Eu achei tão interessante, irmãos, como que o Espírito do Pai, o Espírito de Jael é tremendo, porque antes dele postar aquela administração lá, aquela mensagem, aquele vídeo, o Pai tinha me dado essa mensagem. Fala sobre Esther. Ontem. Falei, eu vou falar sobre Esther então. Aí comecei a ler, dar uma lida lá na palavra. Aí depois que eu abri lá, que eu vi a mensagem do irmão Arthur lá, o Beethoven, eu falei, olha que tremendo, eu nem sabia que o irmão ia trazer essa palavra. Sobre Esther a gente comentou, a gente fez um comentário, né, na quarta-feira sobre Esther, sobre o casamento de Esther com o rei, né, e a gente fez aquela comparação e a refutação entre o livro de o Evangelho de Lucas e de Mateus, que lá em Mateus fala que quem casa é o filho, né? É o filho do rei, mas na verdade é o rei que está casando. Verdade. E aqui, todo tempo, nós vamos ver que Mical, né? Que é a figura de Mardoqueu, já estou mudando da água para o vinho, estou mudando de um texto para o outro, mas só para a gente entender. Mardoqueu, ele é uma tipologia, ele é uma representação de Mical, porque ele conduz a noiva
até ele orienta ela, primeiro ele prepara ela, Cria ela. isso. Então, irmãos, para ela chegar até ao casamento com o rei, houve todo um preparo. Aí a gente pensa assim, se o arrebatamento tivesse acontecido na data que muitos previam, né? Da forma que eles achavam. Isso. O que ia acontecer? O noivo ia casar com uma criança, né? Uma criança que não amadureceu, bebendo leite ainda, tomando um mingauzinho. Mas o que o pai fez? O que Ial fez? Ele preparou alguém para conduzir essa noiva até ele. Aí é onde entra a figura de Mardoqueu, que conduz a noiva o tempo todo. Aí quando a gente vai lá em Salmo 45, a gente vê ele aconselhando essa noiva, tratando ela como filha, porque Mardoqueu também ele criou a sua sobrinha como filha. Sua prima, aliás, né? Foi a irmã ter lembrado. Ele criou ela como filha. E quando Ial prepara alguém, né? Quando nosso pai preparou alguém também para conduzir essa noiva, agora essa noiva é dada para ele como filha. Ele preparou alguém para nos conduzir até ele. E isso, irmãos, é tão maravilhoso, né? Quando a gente faz um passeio dentro da Bíblia, que a gente começa a entender, a palavra começa a ser descortinada e a gente começa a entender tudo. Então, como nós temos aprendido, nós vemos que todas as coisas, elas são assim, uma representação. As coisas terrenas, elas são uma representação das celestiais, e as celestiais são uma representação das coisas terrenas. Então, quando nós passamos a entender isso, fica assim algo assim tão simples, tão fácil de entender, que a gente vê que muitas pessoas ainda complicam, né? Faz tanta confusão. Uns fazem confusão porque às vezes eles não querem entender. E às vezes também está no propósito do Pai de que eles não entendam, como o Yalcha falou aqui, ó. Isso acontece dessa maneira porque não vai ser revelado para eles o segredo do reino agora. Eles vão ouvir, mas não vão entender nada, vão ver, mas não vão enxergar nada. Mas para vocês é revelado os segredos do reino. Por quê? Aquele que o Pai ele colocou diante da igreja, ele que tem a chave, os cadeados, o Pai confiou isso a ele. É verdade. Confiou isso a ele. Mesmo que alguém queira usurpar ou passar na frente, não é assim não, é de outra maneira. Não, é dessa maneira aqui. Entendeu, irmãos? Não adianta. Porque o Pai, ele já escolheu, ele já elegeu aquele que vai conduzir a sua igreja, conduzir Filadélfia até ele. E deu a ele o segredo, deu a ele as chaves. E hoje, irmãos, cada vez que nós lemos a palavra, né, como eu já disse, fica muito mais fácil para a gente entender. Quando a gente lê hoje a palavra, a gente lê com outros olhos e com outro entendimento, porque o Pai já abriu o nosso entendimento, o nosso olhar. Então, o nosso olhar hoje, ele não é mais um olhar físico, mas ele é um olhar espiritual. E o nosso entendimento também não é um entendimento como a gente entendia ou entende as coisas dessa vida, mas é um entendimento espiritual.
porque o Pai ele trouxe para nós esse conhecimento, esse entendimento também. Como Paulo fala lá no capítulo 2 de Romanos 2,12, ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós somos transformados por essa renovação. Nosso entendimento, ele foi renovado, totalmente transformado, irmãos. A forma que a gente entendia antes, a forma que a gente transmitia a palavra antes, principalmente alguns irmãos aqui que passaram por denominação, puxa, é totalmente diferente, não tem nada a ver, nada a ver. Eu penso assim que naquele tempo, quando a gente estava cativo de Babilônia, o nosso entendimento a respeito das coisas do reino era bem pouco, bem fraquinho. Era uma visão assim muito turva, muito embaraçada, que a gente não conseguia entender. Verdade. Então, por isso é motivo de maior alegria hoje saber que o Pai tem revelado essas coisas profundas para nós, né, a respeito do reino. E esse povozinho aqui, simples, um povo assim que muitos olham e falam assim, coitado deles, não é? Nós estamos todos confusos, olha, não é? Não é verdade? Algumas pessoas pensam, hã? Estão falando que são anjos. Isso. Mas por quê, irmãos? Por quê? Porque eles não alcançaram esse entendimento ainda. Eles não alcançaram isso. Por isso que Paulo fala que o evangelho para os que perecem é loucura. E realmente é loucura. E Paulo ele fala de muita coisa assim que para muitos era loucura, e ele tentava assim transmitir para a igreja aquilo que Yahshua revelou a ele. Paulo ele teve muitas experiências. Então, quando ele transmite esse conhecimento, esse ensinamento para a igreja, é daquilo que ele conhecia. Paulo ele foi arrebatado até o terceiro céu. Nós sabemos disso. Imagina quanta coisa que Paulo não viu e não ouviu, e quanta coisa que ele aprendeu de Yahshua, depois de ser um perseguidor. E depois, irmãos, quando a gente vê o exemplo de Paulo, que é uma representação também do anjo de Esmirna, a gente vê que ele foi um vaso tão usado que a gente não vê repreensão. Tu não vê repreensão na vida dele. Se os irmãos forem ler a palavra, então o Pai separou ele também naquele tempo com o mesmo objetivo do anjo dessa época de Filadélfia. O mesmo objetivo. Porque esses dois povos, né, é que vão ser a somatória daqueles que vão ser arrebatados, vão ser tirados desse mundo. Então, o Pai é tão perfeito, irmãos, que ele traçou tudo isso de uma maneira bem calculada, bem planejada, para que a igreja desse tempo ela pudesse entender. E quando a gente vê aqui, como eu citei eu falei de Mardoqueu, que ele é uma representação de Mical, nós vemos que antes de Mical ser levantado nesse tempo, conforme está lá em Daniel 12, não é isso? 12. E quando a gente vê também lá em Apocalipse,
Apocalipse 12 também, não é? Uhum. Que ele estava subjugado. Ele estava subjugado debaixo dos pés da mulher. Então, ele é levantado nesse tempo para conduzir a igreja, conduzir Filadélfia, né? Como o Aiú, como pai também, e conduzir essa igreja, esse povo, como filha, da mesma forma que Mardoqueu fez com a sua prima. Conduziu ela até o seu noivo, que ia casar com ela, né? Que era o rei, né? Então nós vemos que Filadélfia também, ela tem essa representação, né, para esse tempo. Vou pedir para os irmãos abrirem lá em Esté, capítulo 8. Se algum irmão quiser fazer algum complemento, irmãos, os irmãos podem ficar à vontade, o Marco Beethoven, né, todos os irmãos aqui têm essa liberdade. Nós estamos aqui numa reunião em família. Então, por isso que a gente tem essa liberdade, a gente fica bem à vontade, que a gente não podia fazer antes, né? Mas hoje nós temos essa liberdade. 711. Irmão, fazendo complemento, Ah, já que o irmão deu liberdade para não perder Isso. o foco, porque o irmão vai entrar em Esté, mas só para não perder o foco nisso aqui, isso. é uma pequena observação que a condição de... Quando a gente pega aqui em Lucas, que o irmão leu, Lucas 8, Lucas 8, 9, a gente pega aqui, viu? Algo bem interessante. É bom observar esses detalhes para enriquecer mais, né? Provérbios... Lucas 8, 19? Olha só para vocês verem, olha. Diz assim, ó, Lucas 8, 9 diz assim, né? Encontraram? Sim. Lucas 8, 9 diz assim, ó. Seus discípulos perguntavam-lhe o que significaria tal parábola, porque ele tinha contado a parábola do semeador acima. Aí ele respondeu, a vós foi dado, presta atenção, a vós foi dado conhecer. Quem eram esses aqui que foi dado a conhecer? Hã? Os apóstolos. Sim. Os apóstolos. Eram quantos? 12. Então tá. A vós foi dado conhecer os segredos de quê? Do rei. Reino de Alma. Mas por que conhecer os segredos do reino? Significa então que a parábola do semeador era uma parábola do Do rei. reino. Não era uma palavra de uma semente jogada na terra alheia. Ele está falando de algo celestial. Significado É. do reino Aí, celestial. não vamos entrar mais fundo, porque senão perde o foco. Mas quando a gente vai em Provérbios, não precisa abrir não, 25, 2, está escrito o quê? A honra de Yahweh é Ocultar. glória de Alma Alma. ocultar segredos. A glória de Yahweh é ocultar segredos. a glória dos reis é desvendada. A honra E a glória dos reis, desvendá-los. Né? Na Bíblia, o Shalom está dizendo assim, a glória de Yahweh é ocultar uma coisa. Em outras traduções fala, a glória de Yahweh é ocultar certas coisas. Depende, tanto faz. Mas o interessante é que a glória desses reis, por que reis? Porque é filho De Yahweh. de Yahweh. É desvendá-las. Aí, é como se Yahweh estivesse chamando eles de filhos. Já adotivo. Prevendo o que ia acontecer. Já prevendo. Viu? Isso é maravilhoso. São detalhes. É muito É maravilhoso. interessante esse detalhe. São detalhes Muito que maravilhoso. você não consegue perceber
se não for pelo Espírito. Se não tiver um olhar espiritual, né? É, porque quando se fala de Al-Shaddai, Mardoqueu, ele pega uma criança que é prima dele. É dele? Não, Não é dele, mas é prima, mas assumiu como? filha. Como filha. Tanto é que ele dá conselhos para ela. Quando a gente pega o Salmos 45 que o irmão citou, a gente vê que ele está dando Conselhos também. conselho. Olha, vê, Mical está filho. dando, vê filho. Presta atenção. Agora, ele está chamando de filho. Quando a gente vai em Hebreus 2, fala o quê? Eis-me aqui com os filhos que Al me deu. Interessante. Mical falando. Aí, a gente entende agora que os filhos que está sendo entregue para Mical não são dele, mas se torna dele. Porque o tio morreu. Eles são adotados como filhos. São adotados como filho. E o interessante é que são dados a eles os segredos do reino Mundial. de Al. Os 144 mil tem só um pouco, né? Que são 48 mil aqui na Terra. Não é isso mesmo? Isso. Estou certo ou errado? Nasceram. Então significa que somente a esses 48 mil que é dado o segredo do reino. Só os Maravilhoso. 48. Por isso que ele falou para os dois, ó, a vós é dado conhecer os segredos do reino, mas a eles não. Verdade. Traduzindo agora tudo, a vocês, 48 mil que estão aqui na terra, é dado conhecer os segredos do reino para onde vocês vão voltar. Maravilhoso. Mesmo porque Viu? nessa parábola da semeadura é algo que nós estamos fazendo. Estamos fazendo é o que nós, inclusive, falamos lá em Sete Lagoas. Sim, Isso. é algo que nós estamos fazendo. Então essa parábola aqui se refere aos 48 que está semeando a palavra Exatamente. em toda a terra. Isso. Exatamente. É algo lá para frente. É E tremendo. ele estava ensinando na prática, né? Porque ele estava no meio da multidão. Ele estava É muito ensinando tremendo. Mas você vê que ele na chama. prática. E ele pega eles ali e fala, olha, vocês não. Vocês. Eu vou explicar. Tanto é que abaixo ele explica. Ele explica. Primeiro ele conta uma parábola. Aí ninguém entende nada. Aí os discípulos chamam no canto. Ô mestre, por que você só fala por parábola? Eu imagino um cochichando, né? Isso. Por que você só fala por E parábola? o detalhe A voz é interessante, dado conhecer. Aí ele vai e explica Uhum. para eles a Para parábola. Estão vendo que está sendo dado conhecer o segredo e está trazendo o intérprete para mostrar o segredo? os segredos. É isso que é maravilhoso, né? Lá é só 12, né? Hã? No meio da multidão toda, só 12. Só 12. Só 12. É o que o irmão trazendo um Só povozinho. 48 mil É. hoje. Um povozinho. Só os 12. Só Só hoje. um povozinho. Só E é quando a um gente que pega hoje, 12, 48 não é nada, e eu não, queria que vocês entendessem o segredo quando eu falei 12. Eu queria saber se os irmãos entenderam o segredo dos 12. Por que ele fala que a voz 12 é dado o segredo, conhecer os segredos do reino? Por que ele fala com 12? É porque cada um representa a sua tribo, né? Os 12 Exatamente. Dá 48 mil. Exatamente. É. Exatamente. que serão selados Exatamente. nesta É o de Apocalipse 7. do Apocalipse Tá 7. certinho. É tremendo, né? Muito tremendo. É só pra falar, é só pra. Só nós. Maravilhoso. Já que o irmão deixou a gente. O detalhe, irmãos, também é que Yalcha só revelou para eles o segredo porque eles tiveram o desejo, o interesse de conhecer os segredos. Exato. Então, os segredos também é para aqueles que têm esse interesse, esse desejo de conhecer, esse esforço de conhecer os segredos, desvendar os segredos. É É tremendo. tremendo. Esther Esther, no capítulo 8. 8. O 6 também tem uma passagem que depois eu quero ler. 711. Oito o quê, irmão?
8, no versículo 6. Comentamos sobre isso na quarta-feira, né? Eu vou ler no 6 primeiro, para a gente falar a respeito da exaltação, da elevação, né, de Mardoqueu. Quando Ial exalta ele, eleva ele. Então nós vamos ver, né, mais uma vez a representação de Mical. Como eu falei, né, lá atrás, que Mical estava subjugado. Ele estava subjugado. Mas chegou o tempo, que é agora, né, que a gente sabe, que Ial levantou ele. E ele, futuramente, vai receber uma exaltação maior ainda. Eu comentei isso com o irmão Shaul ontem, né? A gente estava conversando no WhatsApp, eu comentei com ele isso. Nossa, irmão, é maravilhoso. No 6, deixa eu ver aqui. Capítulo 6. Capítulo 6. Depois a gente lê um pouco do 8 também. E versículo 8. 6. Versículo 7. 6. Aqui nós vemos uma pergunta, né? Se algum irmão quiser ler, pode ler, tá? Eu leio. 6:6, né? Logo que entrou, disse-lhe ao rei, disse o rei, como se deve tratar um homem a quem o rei quer honrar? E a quem deseja o rei honrar, senão a mim, quem sou a mãe? Respondeu ele, se o rei quer honrar alguém, que se tomem vestes principescas dessas que usa o rei, que se tragam um cavalo desses que o rei monta, e sobre sua cabeça se põe um diadema real, ou coroa, né? Você já entendeu. Em seguida, vestes e cavalos serão confiados a um dos mais nobres dos altos oficiais reais. Este, então, revestirá com essa roupa o homem a quem o rei quer honrar e o conduzirá a cavalo pela praça da cidade, gritando diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Nossa! Não, é aí. Isso é tremendo. Tremendo, né, irmãos? Então aqui a gente vê. No Apocalipse 19, Eu falei, pô, foi isso que nós comentamos ontem. Nossa, irmãos, é tremendo. Aí você vê mais uma vez a figura de Mical, a representação de Mical. Essa pessoa aqui de quem o rei estava falando não era Amã. O rei não estava citando sobre Amã. Ele estava citando sobre Mardoqueu, por causa de alguma coisa que ele havia feito que poupou a vida do rei. Então o rei quis honrar. Né? Assuero, ele encontrou no livro das crônicas essa benevolência, essa benfeitoria que Mardoqueu havia feito a ele para poupar a vida dele. Não, então eu quero honrar esse homem. Eu quero honrar esse homem. Então, irmãos, mais uma vez a gente vê a figura exata de Mical.
Então, quando a gente vê também aqui que ele é colocado num cavalo, aí a gente vai lá em Apocalipse, né? 19, é isso? 19. 19, a gente vê o que, É pela praça. né? Isso. Diadema. É. Então, irmãos, é muito interessante, é muito tremendo. É o que eu falo para os irmãos hoje. Quando você lê a palavra sem os cadeados, quando o Pai já trouxe para nós os segredos, como a gente leu lá em Lucas, que nos foi revelado os segredos do reino, então a gente vê de forma clara, de forma nítida, aquilo que o Pai está querendo mostrar para nós, sabendo que tudo é uma representação, é uma figura, né? Como diz Paulo no livro de Coríntios, se não me engano, são figuras. Aí nós começamos a entender, o nosso olhar espiritual, ele é aberto, o nosso entendimento espiritual, ele é aberto, e a gente passa a entender, irmãos. E as escrituras, elas ficam tão claras para nós, que a gente não tem mais dúvida nenhuma daquilo que o Pai tem preparado para nós, para o seu povo, para a sua igreja, para essa Filadélfia, esse povozinho sem expressão. Aqui, esse Amã, ele era mau, e ele tramava o mal contra Mardoqueu. E o detalhe, quando a gente vê, irmãos, ele era também judeu. Ele era Yaldim, né? Falar Yaldim, que é melhor, tá bom corrigir, viu, irmão André? Yaldim, né? Judeu é um termo usado, que foi usado pela Babilônia. Mas ele era Yaldim, ele era do mesmo povo, mas ele tramava contra aquele que pertencia também ao mesmo povo. Então, o que a gente vê hoje, quando você posta alguma coisa lá no canal, por exemplo, vai alguém lá para refutar, para se levantar contra você, ou para tramar alguma coisa contra você, ou contra o canal, ou contra os irmãos. Na verdade, é o que eu falo para os irmãos, eu nem me preocupo com isso. Uma coisa que me alegra, que me consola hoje, é simplesmente o fato de fazer parte do povo, desse pequeno povo a quem Yahweh, né? Yahweh revelou o seu segredo, traz o seu segredo. E é para um povo bem pequeno. Então aqui nós vemos que o rei Assuero, ele quis honrar Mardoqueu por aquilo que ele havia feito. E quando nós vemos a figura de Mical, irmãos, ele é honrado, por causa de que ele é honrado? Por causa da sua fidelidade. Aí nós lembramos lá dos dois servos, lá em Apocalipse, em Isaías 22, né? De Sobna e Eliaquim. Um é destituído do cargo e o outro é honrado. Né? Um é destituído, o outro é honrado. Aquele que foi destituído do cargo é porque ele se fez arrogante. A implicação a birra de Amã aqui contra Mardoqueu é porque todos os demais servos passavam diante dele e, olha, curvava a cabeça, não é? E se inclinava perante ele, se reverenciava a ele. Só que Mardoqueu não fazia isso. E aquilo foi criando dentro dele um sentimento ruim, maldoso. E ele foi começando a tramar no seu coração mal contra Mardoqueu. Ele quis manter Mardoqueu subjugado no reino de Assuero. Só, irmãos, que Yahweh, o nosso Pai, é tão maravilhoso que ele era com ele o tempo todo.
o tempo todo, quando a gente faz um passeio dentro da palavra, a gente vai ver também lá a história de José, Sim. que foi humilhado e subjugado pelos seus irmãos, Verdade. mas eles não sabiam que ia honrar ele no futuro, a honra que esperava por ele. E depois, quando a gente vai discorrendo na palavra, a gente vai ver lá no final aqueles a quem eles tramaram o mal contra ele, foi o salvador deles, não é? Foi o salvador deles, e não só deles, mas do mundo daquela época, que proveu alimento para eles e livrou eles da fome. E é a mesma coisa também que é a figura de Mical aqui. Verdade. A igreja, né, através do anjo desta era, que o Pai separou para conduzir, Filadélfia também, ela vai deixar alimento para esse mundo. Vai deixar alimento para esse mundo. Nós somos subjugados agora, de uma certa forma? Sim. Se você quer ser odiado, por exemplo, ou quer ser escorraçado, excluído diante das pessoas, só se você falar de al e de alço. Para alguns, né? Tem alguns ainda que vão dar crédito, né? Tem alguns que vão, não, mas será que é isso mesmo? Mas tem outros que vão sair de perto de você para não ouvir. Mas na verdade nós estamos falando para eles, olha, daqui a pouco você vai passar fome. Você vai querer ouvir essa palavra aqui que nem um louco, você vai correr que nem um louco para ouvir isso aqui. Para saber quem é que vai estar pregando essa palavra aqui, como diz lá em Amós, não é isso? Ou em Miqueias, Então, irmãos, Filadélfia nesse momento ela está preparando o alimento e preparando o escape para esse mundo lá no futuro, né? Como José fez. Eu estou fazendo aqui essa comparação para a gente entender um pouco. Mas aqui esse servo mau, esse Amã aqui, que tramou o mal contra Mardoqueu, a armadilha que ele tramou contra Mardoqueu foi a armadilha que ele caiu nela. Porque depois quem morreu foi ele. Foi ele que morreu na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Então a gente vê, irmãos, que esse pequeno povo, que é um povo sem expressão, ou desprezado de uma certa forma, ou desprezado por muitos, é esse povo aqui que Yahweh o ama e aprove a ele revelar os seus segredos para esse povo pequeno, para esse povozinho tão pobre, né? Porque Filadélfia ela não é rica, não, ela não tem riqueza, ela não ostenta riqueza, ela não ostenta nada disso. Não precisa. E a gente pode ver que Amã era intitulado perseguidor dos judeus, dos Gaudins, né? E ver que não trazia nada de novo, só perseguia, só falava mal, só criticava, não trazia nada novo, sempre só critica, refutando, como você disse. O prazer está em refutar sempre, só criticar, nada novo. Nada que edifica, né? Nada, Com certeza, novidade, com certeza. coisa excelente não vem, né? Nada. Então é o retrato de Amã aqui, né? Perseguidor. Vamos lá, eu fiz aqui já até me perdi aqui. Então, irmãos, quando a gente vê essa história aqui de Mardoqueu, né? Que a gente compara Mardoqueu com Mical, a gente vê que nesse tempo também, ele até um certo tempo ele foi subjugado. Ali ele era apenas um guarda da porta real do rei, até no momento que chega o momento dele ser honrado.
honrado pelo rei. Então o texto que nós lemos aqui, o rei faz essa pergunta para Amã: o que se deve fazer ao homem a quem o rei quer honrar? Dá uma aula, né? Dá uma aula. Aí ele fala: olha, ao homem você vai fazer isso, isso. Achando que era pra ele. Achando que era para ele. Aí por isso que eu falei de Sobna lá e ele aqui, né? Que ele se faz arrogante, mas na verdade a honra não era para ele, não. A honra não era para Ele ele. ainda pergunta: e a quem deseja o rei honrar, senão a mim? Ele pergunta no seu coração, né? Só que aí o rei mostra para ele que a pessoa que deveria ser honrada não era ele. Então, irmãos, esse Mardoqueu aqui, ele prepara a sua prima, né? Aquela noiva, né? Eu posso dizer noiva. Ele prepara essa noiva, sua prima, né? Como na figura de Mical, para apresentar, né? Para levá-la até o rei. E o rei se agradar dela, né? Como nós comentamos lá no Salmo 45, a gente vê os conselhos que ele dá a ela, para que ela fosse agradável ao rei, para que o rei se afeiçoasse dela. E o mais interessante, irmãos, é que ela dá ouvidos, ela obedece. Ele era fiel ao rei. Todo tempo a gente vê a fidelidade de Mical a Ial, né? Ao pai. E é por isso que ele é honrado, irmãos. Ele é honrado com todas essas honrarias. E no futuro ele vai ser mais honrado ainda. Então, quando a gente leu o texto aqui, onde fala que ele foi colocado sobre um cavalo, a gente faz esse link com Apocalipse 19, não é isso? Apocalipse 19. O irmão Marco Beethoven, abre lá para nós. Tirando o esboço que eu fiz aqui. 19:11. Então, toda essa leitura que a gente fez aqui sobre Mardoqueu, irmãos, a gente vai ver a figura exata de Mical, a representação exata de Mical, né? Nesse texto que a gente leu. O irmão Marco Beethoven vai ler para nós lá. 19:11 diz assim: vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Aí, ó, veste o manto embebido de sangue, e o nome com que é chamado é verbo de Ial, ou seja, palavra de Ial, né? Você vê que ele é chamado por um nome. Ele é a palavra de Ial. Os exércitos do céu acompanham-no em cavalos brancos. Isso aqui é tremendo demais.
em cavalos brancos, é porque eu li isso aqui hoje, irmãos, e tem um negócio tremendo aqui. Pode ler. Os exércitos do céu acompanham em cavalos brancos, vestidos com linho de brancuras resplandecente. Da sua boca sai uma espada afiada para com ele ferir as nações. Ele é quem as apacentará com um cetro de ferro. Tá vendo? Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Yahweh, o Todo-Poderoso. O nome está escrito sobre o seu manto e sobre sua coxa. Tá vendo? É porque está mostrando Exatamente. que o manto é do Pai e o nome que está na coxa dele é porque ele pertence ao Pai. Né? Está escrito no seu manto e sobre a sua coxa, Rei dos reis, Mestre dos mestres. Né? É tremendo demais. Muito tremendo. Então, quando a gente vê também, irmãos, conforme nós lemos lá em Esther, a gente vê a figura exata desse servo, quando ele é exaltado. Nós vemos aqui, ó, o texto que o irmão Marco Beethoven leu, já é no reino, não é? Essa exaltação que ele recebe aí, já é no reino. Ele já tinha recebido. Ele já estava no reino. E agora ele recebe outro nome e ele recebe ainda mais poder de julgar. Vai dar para ele um exército. Um exército. Esse exército acompanha ele. Né? Acompanha ele. Porque você vê aí falando ali que os 144 mil acompanha Yalcha, aonde quer que ele vai. E o exército acompanhando quem? Mical. É o nome dele. Porque esse exército aqui, irmãos, também é constituído dos filhos dele. Não é isso? Exatamente. Então, é algo assim tão tremendo. Então, quando a gente lê, irmãos, o livro de Esther, nesse texto que nós lemos aqui, a gente vê que Mardoqueu, ele também foi exaltado pelo rei, e o rei dá a ele poderes. Ele recebe poderes. A gente acompanhando, né, lendo o texto, a gente vai ver isso. E depois, o rei, ele dá a ele, destina a ele o cuidado sobre o seu povo. Não é isso? Os irmãos já leram? Sim. E a Sueli fala assim, agora você vai cuidar, você vai falar isso e isso pro seu povo, pros Ialdins, e você vai cuidar. Não é? É tremendo demais, irmãos. Quando a gente faz essa comparação, esse link com Apocalipse 19, a gente vê a figura exata de Mical, exata. A mesma exaltação, as honrarias, os títulos, porque Mardoqueu também, ele é honrado. Ele agora, depois que ele é honrado pelo rei, ele volta para a portaria de novo? Não, ele foi exaltado, irmãos. Aquele que estava subjugado foi exaltado, o rei levou ele e deu para ele o seu povo, para ele cuidar ainda, aquele povo que estava condenado a ser morto. O que Amã queria, exterminar não só Mardoqueu, mas também os Ialdins. Então a forca que ele preparou para os Ialdins, para Mardoqueu, foi para ele. Ele, inclusive, aqui que vestiu Mardoqueu. Isso, ele é vestido com traje, com trajes reais, principescos, né? Porque esse é o link exato. Exato, irmãos, é tremendo demais, tremendo demais. Quando eu estava lendo isso em casa ontem, que o pai falou, fala sobre Esther.
porque eu estava pedindo ao Pai para me dar uma palavra assim, alguma coisa para eu. Falei, ô irmão, eu até comentei com o irmão, eu não tenho, pensei em nada assim, não, irmão, o Ial vai te dar, o Pai vai te dar a palavra lá. E aí depois eu fiquei mais maravilhado ainda quando eu abri o celular lá, que eu vi que o irmão Arthur tinha postado lá esse tema É o estudo no estudo lá sobre isso. Eu falei, nossa, que maravilha. Né? Então a gente vê o Espírito do Pai trabalhando, né, no corpo e a gente fica maravilhado com isso, irmãos. E nós vemos também que Filadélfia, ela vai ser elevada, ela vai ser exaltada juntamente com o seu pai, juntamente com aquele que cuida dela. Por quê? Porque nesse momento nós estamos recebendo o cuidado e os conselhos daquele que fala por Ial, daquele que fala da boca de Ial. E é por isso que ela vai receber também essa honra, essa exaltação, né? E que o Pai, irmãos, aquilo que o Pai tem preparado para esse pequeno povo, para esse povozinho, é algo tremendo, tremendo. E a gente podia aqui falar de tanta coisa, porque a nossa mensagem, irmãos, a mensagem que Al tem trazido para nós, é algo assim, simples, mas é aquilo que o Pai tem nos revelado, nos mostrado nesse momento, nos feito entender de forma simples, Como eu cito mais uma vez, quando Yahshua falou para os discípulos ali a respeito da parábola do reino, que explicou para eles, eles entenderam com simplicidade, eles entenderam com facilidade, porque eles eram filhos, eles faziam parte do reino, é por isso que eles entenderam. E não adianta a gente ficar tentando enfiar as coisas na cabeça dos outros, aqueles que não são filhos. É verdade. Porque eles não vão entender. Por isso que eu falei para os irmãos aqui no início, a nossa reunião é uma reunião familiar. Familiar. O pai, ele traz isso para os seus filhos. Os filhos, irmãos. E às vezes, hoje, quando eu vejo assim, as pessoas sem querer entender ou sem se esforçar para entender, de uma certa forma eu fico assim, eu me compadeço deles por causa dessa dureza, dessa cegueira e dessa falta de entendimento. Paulo fala assim, olha, nós falamos de sabedoria para os sábios, Então, quando a gente vê quem é a sabedoria, aí nós passamos a entender também do que Paulo estava falando. Falou assim, o homem natural não entende essas coisas não. Parece loucura. E parece mesmo, irmãos. Se você interpretar de forma natural, é loucura. Esse povo aí postando lá no canal. Primeiro nós somos refutados, né, por um bom tempo, quando o Pai nos revelou Yahshua com o Pai. Caíram de paulada em cima de nós. Agora deu uma trégua, né? Cada revelação. Agora estão se engolindo. Mas olha, irmãos, por quê? Porque não é para eles. Não é para eles. Não é? O segredo do pai é para quem? Para os filhos. Não é para o bastardo, é para o filho. E o melhor que ele tem também é para os filhos. Então, todos esses segredos, irmãos, essas coisas que o Pai tem nos trazido nesse momento,
Na verdade, isso aqui que o Pai nos trouxe hoje, né, é só um complemento daquilo que a gente tem aprendido nesses dias, né, as mensagens, né, as ministrações que o Pai tem nos mostrado. Então, quando a gente vê, irmãos, é uma continuidade. Quando o irmão traz uma ministração, a gente vê que é uma continuidade da outra ministração anterior, e a gente vê o Espírito, né, do nosso Pai trabalhando em tudo isso, de forma que as ministrações são uma continuação, e a gente vai ligando o entendimento com o outro, e a gente chega naquilo que é o objetivo, né, do nosso Pai, Yahshua, para nós, né, aquilo que Ele tem preparado para nós nesse tempo. E é algo muito maravilhoso. A gente fica maravilhado. Cada reunião que a gente faz é algo assim novo, algo assim tão tremendo. Porque às vezes quando eu estou sentado ali, eu fico prestando, às vezes o irmão Marco Beethoven fica sentado aqui, pulando na cadeira. E é muito tremendo, irmãos. É assim, quando a gente vê que Ele traz para nós esse entendimento, para nós assim, algo que a gente recebe de forma tão gostosa, assim, com tanta alegria, e a gente fica maravilhado, que a gente fica custando se conter, né, com aquilo. Então a mesma alegria que os servos de Yahshua sentiam naquele tempo, né, no período da igreja primitiva de Esmirna, né, quando eles recebiam esses segredos. Então nós hoje também sentimos essa alegria daquilo que o Pai trouxe para nós nesse tempo e nos separou como filhos para nos dar esse segredo. E isso é muito maravilhoso, irmãos, muito maravilhoso. A gente poderia falar aqui de muitos outros assuntos, se o irmão Marco Beethoven quiser. Eu quero só acrescentar então um negócio, irmão. Quanto tempo ali? 1h12. 1h12 já de áudio. Passa rápido, né? Muito rápido. Irmãos, esse povozinho, né, que vai seguir Yahshua, né? Sofonias profetizou sobre eles, né? Sofonias. Já ouviu falar no profeta Sofonias? Sim. Um profeta menor. Vamos só abrir aqui. Acho que para vocês verem. Sofonias. Vai lá em Apocalipse 19. Sofonias, se vocês quiserem abrir, pode abrir. Sofonias está na página 1663. Depois de Abacu. Vocês vão pegar aí no capítulo 3. Em Ageu fala o quê? Sobre os utensílios do templo. Fala o quê? É a glória da última casa. Os utensílios. Tá. Qual que são os utensílios do templo? Eles é formados de quê? De qual material? Ouro, prata e ouro. E o que ele fala aí em Ageu? Minha? É a prata. meu ouro. Ele falou de quem aí? Filadélfia. Esmirna, Filadélfia e Sardes. Esmirna é ouro também. Quem é ouro? Esmirna. E quem é prata? Sardes, versos. Pronto. É o exército. Tremendo. É o exército, né? Tremendo. Exército. Agora olha só para você ver. Vamos pegar aqui, ó. A gente leu Apocalipse 19, lembra, né? Um exército do céu que acompanha. Não é isso? Exato. Não é isso, irmão? Isso. Vai lá Apocalipse 14. Mas deixa Sofonias marcar. Deixar aqui aberto. Nossa, é muito tremendo. Nossa. Tremendo demais. Muito irmão. maravilhoso. Hã?
Apocalipse 14. Apocalipse 14. Deixa Sofonias 3 marcado. Apocalipse 14. Apocalipse 14, 1. Diz assim. Achou, irmão? Você está achando Sofonias? Pode, não, acha Sofonias. Não, achei que estava marcado. 1614. Apocalipse 14 é fácil. Nossa, maravilhoso, viu, Beethoven? É Muito tremendo. tremendo, muito tremendo. Apocalipse 14, 1. Agora, olha como que a gente vai ler Apocalipse agora. Eu tive lendo isso ontem. Tive depois esta visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião com 144.000 que traziam escritos na fronte o nome da estrela e o nome do seu pai, né? E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante ao fragor de águas e ao ribombo de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como o som de citarista tocando suas citaras. Cantava um cântico novo diante do trono, dos 4 viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144. Ninguém podia aprender. Então você está vendo que ninguém. Ensinava, né? Não podia, então era um momento somente para eles aprenderem. É o que está acontecendo. O cântico que nós estamos entoando, do nome de Yahweh e do entendimento das escrituras, é só os 144.000. Agora, nos dias de hoje, é só os 48.000. Viu as palavras se confirmando? Sim. Então, presta atenção. Olha só para você ver. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000 que foram resgatados, marca resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Estes seguem o Cordeiro. Nossa! Viu? Onde quer que ele vá. Onde quer que ele vá. Esse segue o Cordeiro. Quem que está com a veste do Cordeiro, irmão? Mical. Maravilhoso. Hoje nós entendemos isso. É tremendo. Esse segue demais, o Cordeiro para onde quer que ele vá. Olha aí. Aí quando a gente vai ao Apocalipse 19, um exército do céu que acompanha o cavaleiro dos seus cavalos brancos. Agora eu preciso que os irmãos voltem lá em Apocalipse 19. É um detalhe, são detalhes. O homem vestido de linho é quem? Mical. Hã? Mical. Quando Daniel vê ele, né? Só que aqui em Apocalipse 19, ele está vestido de linho? Ele está com as vestes. Ele está com as vestes do pai. pai. As vestes sujas de sangue. Só que agora vamos ler. Apocalipse 19. Olha isso aqui. Vi então o céu aberto. Eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, sobre sua cabeça há muito diadema. Traz escrito o nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste o manto. É um homem vestido de linho aqui? Não. Ele está vestindo agora um manto, embebido de sangue. E o nome com que é chamado é palavra de Yahweh. Os exércitos do céu, olha lá, os 144.000. Isso. Acompanham-no em cavalos brancos. Viu? Só que agora, olha, os 144.000 tem agora vestes com linho de brancura resplandecente. Significa que os 144.000 agora veste um manto como de Mical. Nossa, né? Maravilhoso. Viu? Muito tremendo. Viu? Todos subiram de patamar. Por isso que o irmão falou. Viu? Ele falou que Filadélfia Subindo de patamar. Elevado. Ele foi elevado, os 144.000 foi elevado. Agora eles vestem um linho fino. Nossa, maravilhoso. Veste Muito um tremendo, manto irmão. de linho,
que era aquele homem que vestia linho, era Mical. Só que agora ele veste a veste do pai. E esse exército agora veste a veste que ele vestia. Resplandecente. Viu que tremendo, irmão? Como que é maravilhoso? Recebendo a honra. Recebendo a honra. Entendeu? Porque ele não vai voltar mais para a portaria. Não. Entendeu? Ele não vai voltar mais. Ele não vai mais descer para elevado. O seu posto foi elevado. É muito tremendo, irmão. Muito tremendo demais. Agora, quando a gente vai aqui, ó, voltando a Apocalipse 14 de novo, ó, esse segue o Cordeiro aonde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens, como primícias para Ial e para o Cordeiro. As primícias, quem é Ial? Ial, filho. E para o Cordeiro. Porque os 144 mil vai servir a Ial, filho, e a Mical, que se torna Ial. Muito tremendo. Nossa, irmãos. Os 144 mil servem eles. Por isso que volta lá na antiga aliança, o sacerdote servindo o sumo sacerdote e o sumo sacerdote servindo a Ial. É tremendo demais. Volta à antiga aliança. Muito, muito tremendo. Tudo se repetindo. Tudo se repete. Vocês estão vendo? Agora, olha, Sofonias profetizou isso. Sofonias é um profeta tremendo. Complemento tremendo demais. Nossa, que tremendo. Irmãos, olha, Pai é maravilhoso. Olha aqui, Sofonias 3, versículo 12. Ó, 3:12. 3:12. 3:12. Olha só. Deixarei em teu seio. Ó, primeiro olha o título, ó, o humilde resto de Israel. O povozinho. Tremendo. Essa turminha aí, ó. Deixarei em teu seio um povo humilde e pobre. Ó. Esmirna e Filadélfia. Olha, que tremendo. E procurará refúgio no nome de Ial, o resto de Israel. Eles não praticarão mais iniquidade, não dirão mentiras. Aí, ó, Apocalipse 14. Sim. Não se encontrará em sua boca língua dolosa, ou seja, não vai falar com dolo, porque está sabendo que está fazendo errado, não vai mais falar isso de errado mais. Sim, eles apacentarão e repousarão sem que ninguém mais os inquiete. Ou seja, nós não vamos mais ser perturbados, irmãos. Porque Satanás nos perturbou antes, agora não vai nos perturbar mais. Isso é só para os 144 mil. Por que essa promessa aqui? Agora eu tenho que perguntar, minha boca eu posso. Por que os 144 mil não vai mais ser perturbado? Porque o povo vai voltar a ser perturbado de novo. Quem é que vai ser perturbado de novo? Depois do milênio. Depois do milênio? Os moradores da terra. Eles vão voltar a ser perturbados. Mas o reino celestial? Não. Porque não tem mais trono de Satanás em cima. Porque o trono que está agora é de Ial, filho. Viu? Isso você está falando. Não se mais deverá quando Satanás for solto. Depois do milênio. Depois do milênio. Naquele intervalo que Satanás é solto até fechar toda a história. Isso, exatamente. Depois do milênio. Por quê? Porque a promessa é que esse resto aqui não vai mais ser perturbado. Não vai ser. Não se elegerá mais essa raça de malvados. Não vai ser. A condição aqui é que os 144 mil não vai ser. Malvado que foi tirado de lá. Não, mas nós não estamos falando de eleição. Nós estamos falando de perturbação. Não vai mais nos perturbar. Eles não vão mais nos incomodar. Mas eles vão incomodar os moradores da terra. Mas eu estou falando nós, irmão. Porque essa vida humana é cansativa. Entendeu? Porque nós reconhecemos quem somos agora. Agora presta atenção. Rejubila, filha de Sião. Solta gritos de alegria, Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, filha de Al-Shalom.
Ial revogou a tua sentença, eliminou o teu inimigo. Ial, o rei de Israel, está no meio de ti. Ó, presta atenção. Ial, o rei de Israel. Está falando de quem? Ial, filho. Ial, filho. Ial, filho. Está no meio de vós. No meio de ti. Não verás mais a desgraça. Naquele dia será dito a Ial Shalom: não temas, Sião, não desfaleça tuas mãos. Ial, o teu Ial está no meio de ti, um herói que salva. Agora está falando de quem? De Mical. Viu? Um herói que salva. Ele exulta de alegria por tua causa. Lembra de Salmos 45? Ele se alegrando eternamente pelo nome que sobre ele foi colocado, para não ser mais esquecido. Tremendo. Salmo 45, finalzinho, último versículo, 18. Viu? Tremendo. Aí ele fala, ó, ele exulta de alegria por tua causa, estremece em seu amor. Olha aí, seu amor. Ele se regozija por causa dos gritos de alegria. Viu? Porque viu que o trabalho dele foi concluído. Concluído. Viu? O link certinho. Foi aceito. E eternamente. Nossa, é tremendo demais, irmão. Entendeu? É muito lindo Não, é demais. muito forte. Agora a gente entende o cordeiro. Nossa. O cordeiro. Que maravilha, irmão. Entendeu? Que está seguindo. Porque ali em Apocalipse 14 ele fala de servir ao Filho e ao Cordeiro. Duas pessoas, viu? Duas pessoas. Na verdade, todo É tremendo demais, irmão. O Pai preparando o caminho para o filho primogênito cuidar de tudo aqui. Cuidar de tudo. Com certeza. Como que ele foi honrado, como que o Pai honra ele. É tremendo, irmãos. Muito tremendo. E vamos concluir aqui, vamos finalizar, né, irmãos? Tremendo. Dar gratidão ao Pai por aquilo que Ele nos trouxe nessa noite, por mais esse alimento, que é tremendo. Eu estou maravilhado com aquilo que o Pai nos trouxe nessa noite. É isso? Vamos dar gratidão a Ial, gratidão a Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha.